Bom dia, bom dia, bom dia. Paz seja convosco. Eu chego aqui no nome de Jesus para compartilhar com vocês a segunda epístola do apóstolo João. Não fala universal. Eu não sei o motivo e nem sei o porquê. Mas eu só sei que eu quero compartilhar com vocês a segunda epístola do apóstolo João. Em nome de Jesus. Através de Jesus. Que vocês sejam ricamente abençoados. Mas antes de compartilhar com vocês esta palavra, que a segunda epístola e a terceira epístola e Judas, cada uma delas só tem um capítulo. Então nós vamos mergulhar em cada capítulo, de cada livro, de cada epístola. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Hoje é sábado. E quero, neste sábado, compartilhar a segunda epístola do apóstolo João. Mas como eu disse antes de eu falar, e eu vou falar agora, deixa eu compartilhar esse versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Olha que maravilha! Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Assim como Ele teve compaixão daquela multidão nos dias de hoje, o Senhor Jesus também, Ele tem compaixão de mim e tem compaixão de você. Por isso Ele vai falar conosco através da segunda epístola do apóstolo João. Estejamos atentos aqui nesta palavra. Segunda epístola do apóstolo João, introdução. Deus Todo-Poderoso, misericordioso, nesse sábado, em nome de Jesus, eu quero trazer para a tua igreja, ó Pai, a tua palavra. Que teu Espírito Santo possa brandar o coração de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus. Introdução. Esta pequena epístola foi escrita por um presbítero, isto é, um dirigente de uma igreja. A epístola é dirigida aos membros de outra igreja, os quais o autor conhece bem. Ele pede aos leitores que ame uns aos outros. É o que o Espírito Santo de Deus quer de mim e quer de você. Que nós amemos uns aos outros. E esse amar uns aos outros aqui, irmãos, tem uma coisa muito importante, que é o quê? Nós devemos amar aquelas pessoas que falam mal contra a nossa vida. Nós devemos orar por aquelas pessoas que se levantam contra a nossa vida. Porque não teria sentido falar de amar uma pessoa que só nos faz bem. É gostoso demais amar uma pessoa que nos trata bem, que tudo que nós pede, a pessoa está pronta ali para nos ajudar. É muito fácil amar essa pessoa. Mas dentro da nossa casa tem pessoas difíceis de se amar. Tem irmãos difíceis de se amar. Tem pais e filhos que é difícil de amar. Mas o Senhor trata conosco nessa epístola que ele pede aos leitores que ame uns aos outros e que tome cuidado com certas doutrinas falsas que estão sendo espalhadas pelo mundo. E naquele tempo, além dele pedir que nós amemos uns aos outros, ele disse para nós que nós devemos tomar cuidado, né? Ele quer nos ensinar que naquele tempo havia falsas doutrinas e nesse tempo que se chama hoje, está acontecendo as mesmas coisas. Então eu creio que esta palavra é de suma importância para mim e para você. Prefácio e saudação. Ó ancião, a senhora eleita, a seus filhos, aos quais amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai e da do Senhor Jesus Cristo, ó Filho do Pai. O Filho do Pai seja convosco na verdade e amor. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sempre seja convosco na verdade e amor. Amém? A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Amor fraternal, falsos doutores, que é o assunto principal. Amor fraternal e falsos doutores. Amém? Que no nome de Jesus nós deixamos o Espírito Santo falar conosco. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que, desde o princípio, tivemos, que nós amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Quero voltar aqui novamente. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. O escritor está dizendo que fica muito feliz que alguns membros daquela igreja continuam praticando o amor, continuam andando na verdade. Eu quero me alegrar comigo mesmo para eu continuar andando na verdade, continuar buscando ao Senhor. E eu quero que o Senhor esteja alegre comigo.
Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então nós estamos andando na verdade, é a vontade de Deus que nós andamos na verdade, segundo o mandamento de Deus e não dos homens. E agora, Senhor, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. Um dos principais mandamentos, né, que Jesus deixou bem claro: amar a Deus acima de todas as coisas, o primeiro, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Que nós amemos uns aos outros, né? E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Se eu ando segundo os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, vai ficar muito fácil eu amar as pessoas difíceis de ser amada. Porque o amar aqui não fala que eu tenho que andar junto, não fala que eu tenho que conviver, não fala que tem que sentar na mesa com essa pessoa. O amar aqui é eu orar por ela, é eu assentar no meu coração, dizer, ela está falando mal de mim, não significa que eu tenho que falar mal dela, muito pelo contrário. Eu vou para o meu secreto, eu vou para o meu quarto e falo com o meu pai que está em secreto, que tudo vê. Oro para que meu pai abençoe ela, oro para que as escamas dos olhos dela caia, porque assim como diz Estevão, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Então essa é a vontade do Senhor. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, que nós possamos andar segundo a vontade do nosso Pai, que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá saúde. Porque já muitos enganadores, porque a palavra deixa bem clara que já há muitos enganadores, não só naquele tempo, mas no tempo de hoje, entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, esta palavra que vocês estão ouvindo, não a doutrina da Assembleia, não a doutrina da Quadrangular, não a doutrina da Deus e Amor, não a doutrina da Mundial, mas a doutrina da palavra de Deus, desta palavra aqui. Se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco a saudeis. Aquele que não respeita, porque o convívio com um tipo de pessoas vai tirar você do foco. Se você ficar convivendo com as pessoas, ele pede para você amar, mas não pede para você conviver. Por quê? Porque a influência do outro, tanto para o bem quanto o mal, pode impactar uma pessoa. Então, se você está firme na rocha, se você está firme com o Senhor Jesus, é bom você não conviver com pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, que não acredita que ele veio em carne, que não acredita que é possível sim amar uma pessoa que te maltrata, sem precisar falar mal dela, sem precisar levantar falso, denigrir a imagem dela, mesmo por mais que ela esteja denigrindo a tua imagem. É possível. Porque a partir do momento que você confia em Jesus Cristo, o Senhor Jesus ele te dá esse suporte para você suportar as injúrias, calúnia, seguir em frente. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Sauda-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã de sábado. Pai, nós te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Obrigado, ó Deus, por este capítulo, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Aonde, ó Pai, esta mensagem chegar, que aí os leitores, ó Pai, que os ouvintes estejam atentos ao que o Senhor está a falar com a igreja. Que nós possamos, ó Pai, aceitar a tua palavra. Pai, se tiver alguém desviado, se tiver alguém afastado, a palavra certa, afastado dos caminhos do Senhor, qual seja o motivo, eu não sei, que eles possam, ó Pai, neste momento fazer a oração de arrependimento e voltar para os caminhos do Senhor e continuar a sua jornada e voltar ao primeiro amor. Deus de maravilha, Deus de glória, que no nome de Jesus, que toda protestade, que todo levante, meu Pai, que tem se levantado não vai permanecer de pé, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, cura os enfermos, meu Deus, liberta os encarcerados. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, desta plataforma que está assistindo esse vídeo, tanto faz do Kawai, tanto do Facebook, do Instagram, do YouTube, meu Deus, aonde essa mensagem está chegando, ó Deus? Ô papai querido, quando ela é compartilhada com as demais redes sociais, que o Senhor abençoe esta família, este homem, esta mulher, em nome de Jesus. Deus de glória, Deus de maravilha, está selado
esta segunda epístola do apóstolo João. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Receba a palavra do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje sempre comigo e com você. E nós dizemos graças a Deus. Amanhã é o primeiro dia da semana, é dia de nós louvarmos o Senhor com a nossa terceira epístola do apóstolo João. Que Deus te abençoe. Você que chegou até aqui, dê o seu joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe, deixa a sua mensagem, que no Deus te abençoe, em nome de Jesus.